Olá, que bom, que bom, que bom, que bom ter você conosco nessa terça-feira, no nosso café Conexão e Crescimento. Sejam todos bem-vindos. Nós ficamos muito felizes por você dedicar esse tempo para investir no seu crescimento. É isso que nós desejamos, que você cresça. Nós queremos agregar, somar a sua vida. E isso nos deixa muito felizes de ver vocês, né, semana após semana, investindo no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Então, vamos aproveitar esse início, né, do nosso Café Conexão e Crescimento, vamos compartilhar esse momento com outros. Lembrando que nós estamos falando sobre potencial e nós vamos ter aí uma nova temporada falando sobre levando ao máximo o seu potencial, né? E vai continuar mexendo com a gente, né? Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe você, muito bom ter você conosco. Esse tema é preciosíssimo e agora nós vamos fechar, né, com essa nova temporada o nosso assunto de potencial. Às vezes as pessoas elas têm potencial, mas elas não usam o seu máximo. E nós queremos dar a você chaves preciosas para que você leve ao máximo, que você chegue ao 100% do seu potencial no nome de Jesus. E nós queremos começar essa série agora, essa temporada, com uma pergunta para você. Uma pergunta para você compartilhar aqui conosco, uma pergunta assim para você pensar e compartilhar. Compartilhe conosco uma história de alguém que após uma crise a vida dela mudou. Talvez seja você mesmo, né? Após uma crise a sua vida mudou. Então compartilhe conosco se você teve uma mudança no meio de uma crise. A crise é uma das maneiras que a vida tem para nos despertar, para fazer você acordar, para expressar esse potencial que tem aí dentro. Então nós vamos começar com esse pensamento. Quero que você compartilhe esse link aí com os seus amigos, né? Compartilhe com alguém que você quer bem e vamos já tomar o nosso café, vamos fazer uma oração e vamos começar. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã maravilhosa, pela vida. Amém. Somos gratos por esse momento que vamos passar juntos, que de fato possamos absorver, aprender e nos desenvolver e vivermos todo o potencial que o Senhor tem para nós. Abençoe cada um, abençoe Amém. Sua família, seu trabalho, em nome de Jesus e graças nós te damos. Amém? Vamos servir o nosso café, lembrando que essa questão que o Edmilson falou das crises pode ser qualquer crise. Crise familiar, crise financeira, crise emocional, crise profissional, qualquer crise que de alguma maneira tenha despertado ou você ou alguém que você conheça, né? Então vamos servir o nosso café e falar o nosso bom dia, né? Já vi que vários que sempre toda semana estão conosco já estão aí conectados. Eu servi pouco café. Meu marido parecia criança. Eu servi pouco café, gente. Não tô entendendo você. Ai, não. Ai. Tá acordando ainda. É bom começar rindo, né? É bom. Tá acordando. Então, vamos lá, bom dia, né? Enquanto ela vai falar bom dia, compartilhe aí a história de alguém que você conhece, que passou por uma crise e depois a vida dela mudou. Eu lembro, vou compartilhar com vocês a história tem um coronel que aos 70 anos de idade ele faliu, quebrou. Ele estava destruído a vida dele financeiramente e ele estava no leito do hospital, todo arrebentado, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. E ele estava ouvindo uma música cristã, ele foi naquele lugar, numa igreja, ele ouviu o evangelho, recebeu Jesus e ele começou a se levantar aos 70 anos de idade. E ele criou uma das maiores franquias do mundo de frango frito, né? Depois de uma crise, né? E assim eu quero ouvir você também. Vamos lá.
Bom dia, Joselaine. Deus abençoe, Joselaine Pires. Deus abençoe. Bom dia, Carol. Um grande abraço para você. Aqui tem a conta o bancário do marketing, né? Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo, Jurema, pastora Jurema Pelufo, né? Deus abençoe, um grande abraço. Um abraço para essa família maravilhosa. Dona Clélia também está conosco. Bom dia, Dona Clélia querida. Pastor Israel, um grande abraço, Pastor Israel. Deus abençoe cada dia mais, né? Um grande abraço. Dona Inar está conosco. A Samara, um grande abraço aí. Samara está aí em Pelotas, não sei se está lá ou está aqui, né? Deus abençoe. Um abraço também para a Dona Clélia. Já falei, a Ruth, nossa diaconisa de Vacaria. Um grande abraço para você, Hilário, né? Dona Naíra Scopel, a Amora Lua, que é a Bruna, um grande abraço para vocês. A Giza, da Bola e Boneca. Pastor Eliege está conosco. Mateus Abreu, ali do Fátima, da Igreja do Fátima, um grande abraço. Bom dia, Andréia Boeira, seja bem-vinda, querida. Dona Irema, um grande abraço, Dona Irema. Deve estar um sol aí nessa praia, porque aqui na Serra hoje parece primavera, de fato. Não, realmente a primavera chegou hoje para nós aqui. Né? A Meg tá animada hoje. De fato, hoje está um dia ensolarado, imagina na praia, né? Bom dia, pastora Milka, um grande abraço, nossa personal aí, Deus abençoe. Dona Iracildes, nossa terapeuta aí, né? Glória a Deus, Deus abençoe. Dona Olímpia, um abraço, Dona Olímpia. Cris, Deus abençoe sua vida, Cris. Kátia Zenato, um grande abraço, Kátia, Deus abençoe sua vida. Dude Melo também, Giliane, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos, né? Sejam bem-vindos. A Bruna Graff, lá de Farroupilha também, um abraço, Bruna, para você e o Marcelo. Lê Camargo, um grande abraço. Lelê. Isso. Gabriela Araújo, Débora Rodrigues, um abraço para todos vocês. A Débora, nossa obreira lá do Desorze, a igreja do Desorze. Nath Rodrigues, ao pastor Israel, já começou a compartilhar aqui, nós já vamos falar com vocês sobre esses momentos. A Tássia, nossa obreira Tássia, um abraço. Natália, Luciana Helena, Pati, um grande abraço. Pati, Deus abençoe você. É o pastor Israel da missionária? Sim, Ô, pastorzão, bom ter você aí, viu? Foi muito bom o nosso café aí. Nós temos um encontro uma vez por mês, dos pastores de todas as igrejas de Caxias do Sul, independente da placa, e nós tivemos na igreja amada, igreja missionária, a qual eu fui evangelizado, né? Onde eu nasci de novo, é uma igreja que eu amo muito, né? O pastor Israel aí está conosco, muito obrigado, querido, por estar conosco. Um abraço, viu? Deixa eu ver aqui, Tiago Pedroni, um abraço, Tiago, e vamos lá, né? O pastor Israel colocou aqui, uma crise, Deus é tão magnífico que já me amparou em várias crises. Antes dele, minha vida era um eletrocardiograma. Altos e baixos, né? Senhor. Mas é importante, nesses momentos de crise, a gente avaliar, porque a crise, ela pode promover alguém ou pode destruir, tudo depende de como se enfrenta isso, né? De como se encara isso, né? Você tem que saber usar bem a crise ao seu favor. E ela pode cooperar com você. Até o final você vai saber como. Então eu quero já começar agora falando com você o que leva você, como elevar o seu potencial, como potencializá-lo. Primeira coisa que eu já quero começar a falar com você. Você precisa vencer uma coisa chamada comparação. Comece a trabalhar isso na sua vida, porque isso é muito comum. E é o maior erro que as pessoas têm, é a comparação. E o que é a comparação? O que é a comparação? Comparação é você medir você. Pelo outro, né? É você medir você de acordo com os padrões de outras pessoas, de acordo com as realizações dos outros, das obras dos outros. Você não pode medir você em relação aos outros, porque é totalmente fora da realidade. Por quê? Porque você é uma pessoa única. Isso, vamos dar um exemplo simples. Você só compara iguais. Isso, você
com você mesmo. Então vamos falar de medição. A comparação é você medir você com o padrão de outras pessoas. Considerando que você é único, você tem a sua altura, você tem a sua fisionomia. Não tem como pegar você e colocar no molde, no padrão de outra pessoa. Simples assim. A gente aprende na matemática. Matemática, isso é matemática. Você aprende que quando você vai fazer uma conta, então tem uma conta lá que tem um problema que tem meses, anos, dias e horas. Você não pode fazer uma conta com toda essa mesclagem. Você tem que transformar para uma unidade só. Então, você compara mês com mês. Você compara ano com ano. Você compara hora com hora. São unidades únicas. Falou agora, matemático. o ser humano, ele é único com ele mesmo. É inconsequente e é prejudicial, altamente prejudicial, desmotivador você começar a se comparar com os outros. Outras pessoas... É destrutivo, né? É destrutivo. Assim, você quer destruir tua vida? Você compare com os outros. Eu vou te dar um segredo para você acabar com a tua vida. Você começa a comparar com os outros quais as realizações. O outro realizou isso. O outro, ele tem esse padrão de vida. O outro, ele tem essa competência. E é tão forte essa questão da comparação que começa dentro de casa, muitas vezes, entre irmãos. Um irmão se comparar com o outro no trabalho, uma pessoa se comparar com a outra. Faz mais parte da vida diária das pessoas do que a gente imagina. E isso é muito destrutivo. E isso torna o potencial limitado, para não dizer destruído, né? Você se compara com alguém? Ou já você se tem comparou, um hábito, né? Ou talvez já se comparou com alguém e descobriu que isso ia destruir sua vida e mudou. Porque talvez na vida é assim, né? Eu já me comparei muito com muitas pessoas lá atrás, até eu descobri que estava destruindo a minha vida, né? Eu me comparava muito com a minha irmã, me comparava com outras pessoas no trabalho. E aí eu descobri que eu não podia me comparar, eu não cabia no molde da outra pessoa, na forma da outra pessoa, na vida da outra pessoa. Eu tinha que viver a minha, né? E isso daí é prejudicial para o teu potencial. Você jamais vai conseguir atingir a plenitude do teu potencial se comparando. Pessoas, elas são muito boas para você se inspirar nelas, para você se encorajar, para você observar as vitórias delas e as conquistas, mas nunca para viver uma comparação. Ah, eu quero ser igual. Não, Deus, se Ele quisesse você igual, Ele tinha feito você igual. Até os gêmeos, queridos, o nosso padrão é tão único. Você não pode pegar o que deu certo para um e colocar para o outro que não vai funcionar. Por que nós precisamos de ir ao médico ou procurar uma personalização para fazer um tratamento, qualquer coisa? Porque nosso corpo, nosso organismo, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa identidade, ela é única. Ela é única. A pastora Bruna está compartilhando. Realmente começa dentro de casa, né? O pastor Israel já está falando aqui umas frases, ó. Ele disse assim, ó: no momento que meus bastidores são comparados com os palcos de outros. Tá inspirado, né, pastor? Olha, no momento que meus bastidores são comparados aos palcos dos outros, começo a ter frustrações ao invés de crescimento. Exatamente isso. Não, isso é profundo, hein? É muito profundo. Obrigada por compartilhar. Quando eu começo a comparar os meus bastidores com o palco dos outros, então aí vem as frustrações. E é verdade. É isso aí. Os seus bastidores, você é único interiormente, você não conhece os bastidores dos outros, né? Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu momento, cada um tem as suas circunstâncias, cada um tem os seus recursos, né? Agora, é interessante que para nós avançarmos nisso, a capacidade que você tem, isso daqui é uma chave preciosíssima, a capacidade que você tem. Todos nós temos uma capacidade, uma habilidade, dons e talentos. Amém. E a sua capacidade, olha essa chave que eu quero te dar agora.
Pega ela agora para você. Essa capacidade, ela não depende de você. Ela é dada pelo Criador. Amém. Ela é dada por aquele que criou a pessoa. Sua capacidade, sua habilidade, seus dons e seus talentos, elas não dependem de você. Escreva isso daí. Minha capacidade, ela não depende, não é determinada por mim, mas pelo meu Criador. É o Criador Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial, que determina e que determinou a nossa capacidade. Não é o que você pode fazer, o que é a função sua, chegar ao máximo dessa capacidade. Mas não é sua função determinar a sua capacidade. Né? Olha só, a pastora Bruna está compartilhando. Eu não fazia faculdade, pois não conseguia chegar ao nível da inteligência da minha irmã. Né? Olha a questão da comparação. Segundo o que a minha família achava. Depois descobri que ela tinha um tipo de inteligência e eu outro. A Cimeia, né? A Cimeia lá do Serrano, um grande abraço, né? Na minha família somos em 5 irmãos e meus pais sempre nos comparavam. É um erro que, né, muitos pais cometem, né? Muito comum. Você tem que ser igual a sua irmã. Olha lá, ela tirou nota boa e você não está tirando nota boa. Olha, ela é organizada e você não é organizada. É muito fácil comparar. Aqui em casa, né? Aqui em casa nós temos 2 crianças, 2 meninas lindas, maravilhosas. Vitória com 18 anos, Débora com 15, 16, né? Vai fazer 16 agora. E são totalmente diferentes. Saíram do mesmo lugar, né? Tiveram a mesma educação, mas são totalmente diferentes. E nós temos um cuidado muito grande de não compará-las. Cada um tem a sua identidade, cada uma tem o seu espaço. E o nosso cuidado é desenvolvê-las dentro da característica de cada uma. Isso é muito importante para os pais, né? Evitar essa comparação. E a gente é muito tentado, principalmente quando os filhos erram. Principalmente quando os filhos não fazem o que você quer. E aí você é tentado para levá-lo a fazer o que é certo ou o que você gostaria que ele fizesse, você usa a comparação. Só que você está destruindo a autoimagem do seu filho fazendo isso e ensinando ele um caminho que vai dar em um beco sem saída, né? Deixa eu concluir só aqui o que a Cimeia estava falando. E ela disse assim, né? E meus pais sempre comparavam e isso sempre foi um limitador na minha vida, até eu entender que os resultados eram diferentes e incomparáveis. Pastor Eliege está compartilhando aí conosco, né? Já tive uma crise de comparação. É algo muito triste, você vive em função dos outros. Aprendi a olhar para mim e reconhecer minhas qualidades. Hoje sou muito mais feliz. Eu vou contar uma historinha aqui que vai nos ajudar nesse programa nosso aqui. Tem uma experiência de uma pessoa que ele foi para a Alemanha. Na Alemanha tem uma pista, uma estrada, que você pode andar nela. Uma rodovia, que você pode andar com o seu carro na velocidade que você quiser. No Brasil, não existe isso. No Brasil, aqui, você tem sempre uma limitação. 60 km por hora, na maioria 80 km por hora. Quando você vai numa pista dupla, melhor, 110 km por hora. Quando ele foi naquela pista, ele podia andar na velocidade que ele quisesse. Então ele pegou o carro, junto com um amigo dele, e começou a andar em velocidade que ele nunca andou na vida dele. Primeiro, ele começou a entrar numa coisa interessante. Olha que coisa interessante. Ele sempre foi, que é o segundo ponto que nós vamos lidar agora, o princípio da experiência. Já falamos sobre a comparação e vamos falar sobre o princípio da experiência. E nessa experiência foi complicado porque ele sempre estava acostumado a andar 80, 100, não passava disso. E ele começou a andar naquela pista, ele podia andar muito rápido. E o amigo dele falou, você está quase parado, anda. E ele começou a andar muito rápido. Ele chegou à velocidade que ele nunca andou na vida dele. E ele, depois de 20 minutos andando naquela velocidade, que ele nunca andou na vida dele, adrenalina 1000, com uma experiência maravilhosa, se sentindo o máximo, se sentindo o rei da estrada, de repente passa do lado dele uma Mercedes-Benz, numa velocidade que parecia que ele estava parado. E ali ele percebeu
toda aquela experiência positiva que ele estava tendo, quando ele observou o carro que estava do lado, que passou a uma velocidade muito grande, ele falou assim, olha, aquela experiência que eu estava tendo maravilhosa, já foi um balde de água fria, porque eu falei, eu achei que era o rei da estrada e agora chegou um melhor do que eu, né? Um mais rápido do que eu. E aí é o que acontece com as pessoas. Você está tendo experiências maravilhosas, você está crescendo, você está avançando, mas tem outro que conseguiu resultados extraordinários e isso leva você hoje a entrar numa crise, num desânimo até estarrecedor que paralisa você e impede você de ter ideias criativas. Uma coisa importante só para finalizar a questão que o Edmilson estava falando sobre Deus ter te dado esse potencial. Foi Deus que te deu. Deus que te deu. Então não depende de você. É Deus, depende de Deus. Uma coisa muito importante que você precisa entender e absorver isso no seu coração. Sua capacidade, ela não é limitada ou reduzida pela opinião das pessoas. Não pode ser. Isso daqui é precioso. É muito importante. Se alguém puder escrever, sua verdadeira capacidade não é limitada ou reduzida ou alterada pela opinião dos outros ou pela sua experiência. Não pode ser, a não ser que você permita. As experiências também. Sim. O que limita e impede você de atingir o seu máximo potencial? Opinião dos outros. Uhum. Você não... o que as pessoas fazem? Eu fiz tudo e não deu certo. E daí? Se você fez e não deu certo, paciência, você não deu certo. Mas agora, não é a sua opinião, não vai me limitar. Exatamente. Outra coisa, além da opinião dos outros, a sua própria experiência. Eu vejo isso principalmente na igreja. As pessoas, escute bem isso que eu vou dizer para vocês. As pessoas, elas medem as verdades de Deus pelas experiências dela. Está totalmente errada. Não é porque a pessoa teve uma experiência que as verdades de Deus e as promessas de Deus não são bem aquilo que está escrito. Muitas pessoas, elas começam, e alguns, né, pastores, líderes, eles pregam em cima de experiências. Eu procuro pregar em cima da palavra. Porque minha experiência, ela pode ser limitada. Eu posso ter tido uma experiência ruim lá atrás. Mas a palavra de Deus não mudou, né? A palavra de Deus continua a mesma. Então, quando eu digo o meu velho homem morreu, a Bíblia fala, teu velho homem morreu e você é uma nova criatura, acabou. É isso daí. Mas o meu velho homem de vez em quando ressuscita. Não é isso que a Bíblia diz, não. Teu velho homem está morto. E aí, nós trazemos isso para a nossa vida. Exatamente. Aqui, inclusive, a Raquel está compartilhando, né? Ela falou assim, eu já deixei de realizar alguns sonhos por pessoas importantes na vida dela, né? Não acreditarem na capacidade dela, né? Então, como que... Olha que coisa interessante. Como que isso é forte. Então, nós precisamos... Potencial dela limitado. Limitado. Ficou limitada a opinião. A opinião. Pessoas importantes. Mas pessoas muitas vezes importantes, quem são as pessoas importantes? São as pessoas mais próximas, da família. E aí não é por mal, é porque elas também ficaram limitadas por muitas situações, por experiências ruins, por frustrações. Até por própria experiência nossa. Às vezes você tentou e você falhou. Mas não quer dizer que você não tem capacidade. Não quer dizer que você não tem capacidade. Quer dizer que você teve uma experiência ruim. Agora, aquela experiência não tem o poder e você não pode dar poder a ela para limitar o seu potencial. Eu lembro de uma história, tem um livro chamado Sonhas e Ganharás o Mundo, do pastor César Castelhano, da Colômbia. Um pastor, o pastor Israel está aqui com a gente, ele deve conhecer essa história. Ele era pastor, aceitou o chamado, começou a pregar e passou anos pregando. E a igreja dele não crescia. Com muitas dificuldades financeiras, com frustração. Ele tinha
aproximadamente ali uns 200 membros, depois de anos trabalhando, de trabalho, e o ministério dele não crescia. Chegou um momento que ele ficou tão frustrado, que ele pegou a esposa dele e a família e falou: eu desisto, eu não quero mais ser pastor. Chega, eu não quero ser mais pastor, vou trabalhar secularmente e vou fazer outra coisa da minha vida. Eu não posso, eu estou muito frustrado com isso. O que ele fez? Pegou a família dele, fechou a igreja, entregou a igreja para outro líder e foi embora. Aí ele falou: antes de começar outro projeto na minha vida, eu vou para a praia e vou esfriar minha cabeça, vou buscar Deus e Deus vai me direcionar. Quando ele estava na praia, depois de um tempo, né, isolado, ele começou a orar e Deus deu a ele uma estratégia, que é a estratégia de formar 12 discípulos. E ele: Deus, eu tive uma experiência muito ruim, eu não quero isso de novo para mim. E aí ele escreve no livro dele, ele diz assim: olha, eu ele é colombiano, voltou para Bogotá e começou na casa dele uma pequena célula, agora com uma visão diferente. Ele não deixou a experiência ruim que ele teve no passado limitar o potencial dele. Hoje, a igreja dele, querido, é num estádio. Cada culto são 2 ou 3 cultos por dia, por final de semana. Cada culto tem 70 mil pessoas. 70 mil pessoas. A Sara, né, nós fomos lá pegar a visão que Deus deu para ele. Agora eu fico imaginando o potencial que estava dentro dele, que poderia ter sido destruído devido a uma experiência ruim que ele teve no passado e que não deu certo. E quantas coisas na sua vida podem estar sendo bloqueadas por causa de uma experiência negativa. A gente vê isso em casamento, em relacionamento, no trabalho, no né? trabalho, né? Uma mulher que teve uma decepção com um homem, ela diz assim: nenhum homem presta. Uma pessoa que teve uma decepção na igreja: todas as igrejas são assim, as pessoas são assim. E aí essas experiências vão limitando, né? Olha só, a Lúcia está compartilhando. Bom dia, Lúcia. Um grande abraço, minha irmã. Ela tá falando, um abraço pro Betinho. Ela está falando o seguinte, né? O dia que eu parei de me importar com a opinião dos outros, né, ela se tornou uma mulher mais livre, porque ela começou a se importar mais com o que Deus pensa sobre ela, né? A opinião de Deus, olha como que é importante. Eu sei que tem momentos, sim, que nós temos que ouvir algumas pessoas, mas tem momentos que não. Você precisa ouvir somente a Deus mesmo, né? A Cimeia está falando: quando eu comecei a acreditar em mim, de fato, né, no meu potencial, quando o meu líder, né, o meu líder falou para mim: eu queria saber como você se vê, Cimeia. E depois eu fui aprendendo a ouvir o que Deus falava sobre mim, e até hoje, né? O pastor Israel está falando, né, como que é importante a gente compreender que todos nós temos talentos diferentes, e ele menciona sobre Pedro. Pedro achava que ele era um exímio pescador até ele chegar ao mar e não pescar nada, né? E aí Jesus revela para ele que, na verdade, agora então ele seria pescador de homens, né? E de fato, é em Deus que a gente descobre e potencializa e maximiza isso, né? O dom, o talento que Deus tem para nós, né? A dona Irema está falando: muitas pessoas só querem ouvir a verdade delas, né? E hoje a gente vive num mundo que cada um tem a sua verdade, né? E as pessoas muitas vezes, por quererem falar a sua verdade, acaba dando opinião, destruindo e limitando o potencial dos outros, né? E aí por isso que nós precisamos realmente ouvir o que Deus fala e as pessoas que Deus usa para falar conosco também, né? Queridos, obrigada, viu? Vocês estão Muito compartilhando bom. bastante Isso aqui é bem bacana. a pastora Jurema Pelufo, né? Quando nos comparamos com os outros, o nosso foco está no outro. Quando aprendemos a olhar para Deus e para o nosso potencial, corrigimos o foco. É verdade, né? E nós ficamos olhando para o outro. Quando a gente olha para Deus, a gente começa a olhar para nós também, né? Já te dei 2 chaves aqui para você. Precisa romper isso para que você não fique aprisionado. Comparação e experiências. Comparação e experiências. Seja grato pelo que aconteceu no passado e acelere para frente.
Amém. Acelere, acelere. É. Vá, né? E Deus vai te honrar no nome de Jesus. Terceira coisa importante, terceiro princípio que nós vamos trabalhar agora. Você somente poderá se tornar, isso daqui é tremendo, aquilo pelo qual você nasceu quando você não permanecer como você é. Como assim? Eu vou ter que deixar de ser eu? Não é proposital essa pergunta, explica, né? Porque é algo que mexe conosco. Então, quem nós somos hoje pode limitar as pessoas que nós podemos nos tornar. Não pode. Vai limitar você. Existe um próximo nível para você chegar. Esse próximo nível, você terá que ser diferente. Você quer uma mudança na tua vida? Quer uma mudança? Pastor, Israel está com a gente. Ele sabe disso daí. Eu sou um pastor. Eu quero ganhar o máximo de pessoas para Jesus. Eu quero que minha igreja cresça. Ninguém quer ficar estagnado. Agora, a minha igreja vai crescer, meu ministério cresce. Quando eu mudo, quando eu sou transformado, você só consegue liberar seu potencial de transformação em transformação, em transformação, em transformação. O dia que você parar de mudar, você para de crescer. O dia que você eu já alcancei um nível muito bom na minha vida. Excelente, parabéns. Parabéns. Parabéns pelo teu nível que você alcançou até agora. Mas se você parar de mudar, você vai parar de crescer. Eu trabalhei 20 anos em uma instituição financeira. A cada 2, 3 meses, era impressionante naquela época, né? Mas era muito mais do que isso. Era constantemente mudança. E às vezes as pessoas diziam assim, eu estou cansado de tanta mudança. Se você cansar de mudar, você vai parar de crescer. O próximo nível teu exige mudança. E agora eu quero falar para você as razões pela qual as pessoas falham. Né? Então te dei 3 princípios importantes, recapitulando. Comparação, que limita você. Experiências, não deixe elas limitarem você. E a pessoa que chegou no nível e falou, eu já mudei o tanto que eu devia mudar, eu estou satisfeito comigo. Que bom que você está satisfeito, que bom que você mudou. Mas, se você quer realmente alcançar o propósito pelo qual Deus criou você, você vai precisar continuar crescendo. Você vai precisar continuar mudando. E agora nós queremos falar sobre as falhas, né? As razões por que nós falhamos em desenvolver o nosso potencial. O Tiago Pedroni está perguntando, até o pastor Israel já contribuiu aí também, trazendo uma definição da diferença entre inspiração e comparação. É interessante né? isso. É importante refletir sobre isso, né? Até eu vou ler aqui, a gente comenta, mas o pastor Israel colocou, quando a pessoa te inspira a agir, é inspiração. Quando você olha para o outro e sente frustração com a sua vida, isso é comparação, né? Muito bem colocado. Então, a inspiração, Tiago, é a referência. É alguém que te move a algo que você deseja. Então, eu tenho uma referência de um casal em relação a casamento. Esse casal me inspira a trabalhar. Ele te move a agir no seu casamento. Move você a ter uma atitude de melhora, de crescer, de avançar. Uma inspiração. Agora, quando você olha e sente aquela frustração, você está se colocando, querendo se colocar no lugar do outro, pegar o molde do outro, aí você se frustra, porque ninguém é igual a ninguém. Então, a inspiração é a referência que me move a alcançar aquilo que eu desejo. Mas eu não posso me colocar no molde dela, porque eu vou me frustrar, porque é uma pessoa diferente de mim. E os caminhos até chegar àquilo que eu desejo são diferentes também, né? Então, é importante. Obrigada pela contribuição aí também, pastor Israel. Sim. Tá? Então vamos seguir. Onde nós falhamos? Onde nós falhamos? Quando nós temos satisfação com a atual medida de sucesso. Acabamos de falar um pouquinho sobre isso, né? Quando você... Estou satisfeito. Estou satisfeito com o que eu tenho. Aqui também como existe uma linha
tênua que divide inspiração de comparação, Tiago, ela é somente uma questão de... A diferença entre uma e outra é uma atitude de coração. Olha que interessante, só para aproveitar a sua fala, a Natália fala algo bem simples, mas muito profundo. Ela fala assim, a inspiração te faz voar e a comparação te faz parar. A inspiração te move e a comparação te paralisa. E tem a ver com essa questão interior que você está falando. A pessoa fica... Ela se frustra, né? Traz frustração, traz decepção, o outro é melhor do que eu. Né? E a inspiração, né? É uma atitude interna de posicionamento. E aí entra a diferença entre satisfação, né? Gratidão, você ser grato a Deus, e a insatisfação. É uma linha tênue, é muito pequena a diferença. É um passo a mais, é o detalhe do remédio, né? O remédio é um veneno dosado. Dosado, é isso aí. Né? Então, se você tomar fora do padrão, aquilo vai te fazer mal. Então, é a mesma coisa. Você deve ser grato a Deus pela sua vida, mas você deve ansiar por coisas maiores e melhores. Você deve ser satisfeito no sentido de gratidão. Obrigado, Deus, pela vida que o Senhor me deu. Obrigado pela vida que o Senhor me dá, pela pessoa que eu sou, mas eu estou a caminho de coisas maiores e melhores. E Deus se agrada com isso. Eu lembrei agora do texto de Romanos 12:2 que o apóstolo Paulo fala, e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não se conforme, você tem que ser grato, mas esteja insatisfeito, sabendo que você pode alcançar mais, que você pode realizar mais. E ele diz, mas transformai-os pela renovação da sua mente. Você tem que passar por essa mudança, mudar a sua maneira de pensar, para que então você viva o melhor que Deus tem para você. Isso a gente chama de crença do chegamos. O que é a crença do chegamos? Crença do chegamos. Eu cheguei no máximo. É isso daqui que a vida tem para mim. Essa vida, é essa pessoa que eu quero ser. Deixa eu te perguntar. Você já chegou? O apóstolo Paulo, ele tinha um segredo extraordinário. Olha que coisa como a Bíblia diz. A Bíblia dizia assim, Paulo, não julgo que eu já alcancei e prossigo para o alvo. Meu Deus, isso daqui é poderoso. Hein? Muito forte. Não julgo que eu já alcancei, mas eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus, para o propósito de Deus. Quando você, na vida, você diz, eu cheguei, você acabou com o teu potencial. Acabou. Matou ele. Matou. Você colocou um ponto final na tua vida. Amados irmãos, você que nos assiste, eu casei, cheguei. Quem te deu autonomia para colocar um ponto final no desenvolvimento da tua vida? Agora, próxima etapa. Nem a morte acaba com nosso desenvolvimento. Próxima etapa, eternidade. A vida não acaba. Deus te criou eterno para você se desenvolver. O que Deus colocou dentro de você é tão grande, que Deus precisou criar a eternidade para que tudo isso que Deus colocou dentro de você seja totalmente desenvolvido. E o que eu mais vejo são pessoas, olha, eu alcancei o meu objetivo na vida. Como alcançou o teu objetivo na vida? Como que você já chegou? Como que você já passou a linha de chegada? Não. E tem pessoas que param, né? Param de realizar sonhos, param de viver o melhor no casamento, param de crescer profissionalmente, param de crescer no servir a Deus, no compromisso, na aliança, porque elas dizem assim, não, eu já estou no meu melhor, eu já cheguei aqui, tá bom, mas não se perguntam, será que tem mais lenha para queimar, né? Será que tem algo melhor ainda para viver? Claro que tem, com certeza tem. E você precisa Deixa eu perguntar para você. Não aceite o seu atual estado como o melhor que você pode fazer. Não aceite.
E isso é importante a gente entender. Isso não significa que somos ingratos, não, nós somos gratos a Deus. Mas uma vez que a Bíblia diz que aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem para nós, queridos, nós somos uma obra inacabada. Deus está fazendo a obra na nossa vida, tem algo maravilhoso ainda à nossa frente. Eu, por exemplo, não posso falar eu sou tudo, não sou tudo o que eu gostaria de ser, não realizei tudo o que eu gostaria de realizar, por isso não podemos nos acomodar, né? É isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já chegou ou está caminhando? Sabe uma coisa que eu descobri? Na vida, a maioria das coisas são pontes. A maioria das coisas são pontes. Não é linha de chegada. Onde você está é ponte. O que você está fazendo é ponte. O seu eu hoje, atualmente, é uma ponte. Que vai te levar para outros objetivos. E quando você chegar nesse objetivo, depois de um tempo, ele vai se tornar ponte de novo. Eu aprendi uma coisa interessante isso daqui. No banco, a gente tinha vários cargos. Então, você entrava como escriturário, eu entrei como escriturário e saí como gerente geral. Eu também entrei como escriturária. Escriturária. O dia que você é um escriturário, você anota 10 como escriturário. Tem mais esse cara. Nota 10. Nota 10. Você é o melhor escriturário que tem. Aí você pula para o nível de caixa. Quando você chega no caixa, novo nível. No caixa, você é 0. E você precisa desenvolver. Você era 10, mas agora você é 0. Porque você vai ter que desenvolver todo um processo e competências e habilidades. É isso que acontece na vida. Você está no nível agora. O nível que você está é 10. Mas não é onde você quer ficar. O próximo nível teu, lá, você começa no 0. Você não começa no 10. E aí vem o desenvolvimento, vem o crescimento. Vem o crescimento. Você é um 10 solteiro. Quando você casa, você fica 0. E aí você agora tem que desenvolver competências e habilidades que você não tinha. E vai ter que desenvolver. Você é um excelente pastor de 50 ovelhas. Agora Deus te deu 100, você é 0. Você vai ter que ser nota 10 para 100 ovelhas. Assim é a vida. Assim é a vida. Você era 10 quando você trabalhava num lugar, fazia uma coisa, trabalhava com aquela questão. Agora você não é mais 10. E aí você vai ter que crescer. E aí agora você vai ter que se desenvolver. E quando a pessoa acha que ele é um 10 a vida toda, ele parou, não lê mais, não estuda mais. Olha aqui, nós estamos dando gratuitamente pedras preciosas. Pedras preciosas. Fica no YouTube. Quantas pessoas vão se alimentar disso? Por que as pessoas não querem crescer? Por que as pessoas não? Porque elas acham que ela já chegou no ponto máximo. E aí se acomodaram nessa Se posição. acomodaram. Por que a empresa não fatura mais? Por que a igreja não cresce? Por que o casamento estagnou? Por que a vida estagnou? Por que a pessoa não cria mais coisas? Porque ela está no nível máximo dela. Ela já se considera, ela já aceitou. Uma coisa importante. O que limita, o que leva as pessoas a falharem? Ela aceita. Ela aceita o estado dela como o melhor que ela pode fazer com as circunstâncias que ela tem. Escute bem o que eu vou dizer para você. Ela aceita o estado dela. Isso é o máximo que eu posso chegar nas circunstâncias que eu vivo. Não. Quem falou para você que é o máximo? As suas circunstâncias não têm o poder de limitar o que Deus colocou dentro de você. Essas circunstâncias, elas precisam ser rompidas. Escute, isso dói, e isso é doloroso. Olha isso é aqui, doloroso. A Maiara, bom dia, Mai. A Mai está colocando, agora que eu sou autônoma, né? Ela falando sobre essa questão profissional, de você crescer, se desenvolver. Ela falou, agora que eu sou autônoma, tenho que ser 10. Então, cada fase vai exigir, né, um certo desenvolvimento de você. A dona Irema, realizei muitas coisas na vida com a graça de Deus, mas quero muito mais porque sei que Deus tem muito mais para fazer. É isso aí que eu quero, é isso que nós queremos gerar em vocês.
A vida de vocês não está um ponto final, não. Ó, a Cimeia colocou, buscar conhecimento sempre, tudo muda a todo instante. E é exatamente isso. A vida, ela está mudando. E nós precisamos, sim, nos atualizar e mudar e nos transformar para viver. Amor, deixa eu dar uma chave aqui preciosíssima, importante. Dá essa bomba. Importante para você, por favor, liberar anote. E atingir o seu máximo do potencial. Para você liberar. Para levar o máximo do potencial, é necessário tornar-se insatisfeito com as circunstâncias que restringem você. Você tem que estar insatisfeito. Você tem que estar insatisfeito. Tem que tirar da vida, tá ruim, mas tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que te impede para entrar no próximo nível? O que está te impedindo? O que impede você de realizar sonhos? Isso são circunstâncias. Então vamos lá. Recursos financeiros, educação, uma graduação, conhecimento. O que te faz? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos ver se você pega essa. Pega essa daqui. O que está impedindo você de chegar nos maiores sonhos do seu coração? Essa resposta é muito importante. E tem resposta para ela. Para alguns, o que falta é conhecimento. Agora, a chave aqui é não aceite, você tem que ficar insatisfeito com essa circunstância. Ah, Edmilson, o que me impede? Eu preciso de uma graduação. Para que eu chegue no sonho que eu quero, eu preciso de uma graduação. Você tem que ter um plano, né? Então você tem um plano, você vai seguir o plano. Falta uma graduação. Então vai graduar. Eu preciso de conhecimento. Então vai buscar. Olha aqui, a Margarida está compartilhando, né? Todos os dias começamos do zero. Margarida, da Lojas Margarida Calçados. A loja fez 28 anos aí essa semana. E maravilha, né? hein? Glória a Deus, que Deus continue abençoando. Minha esposa chegou com um sapato novo aqui nesse sábado, viu? Você que precisa assim, de um calçado, né? Eu sou assim, eu compro se eu preciso, eu não sou consumista e eu estava precisando, aproveitei e fui lá, né? E a Margarida está falando, todos os dias nós começamos do zero, principalmente quando trabalhamos em vendas. Todos os dias do zero, um novo dia. E assim não é só em vendas, não. É em tudo, viu, Margarida? Todos os dias nós começamos do zero e temos a oportunidade de construir algo novo. E aí vai exigir o conhecimento, vai exigir a insatisfação, no sentido de buscar, que nem o pastor Israel até colocou, de ter o cuidado de buscar a melhor versão de nós mesmos para não nos compararmos. Então, sermos o melhor de nós, aprendermos mais, é a questão de investir no conhecimento, um curso, uma graduação, alguma coisa que vai agregar na nossa vida e vai nos tirar da zona de conforto, né? Agora, deixa eu mexer com você. Vou mexer com você agora. Sabe por que as pessoas falham? Porque o conforto é mais importante do que o seu sonho. Se você pegou essa daí, coloca aí. Simples assim, dói, né? Ouvir, Se você pegou essa daqui, você coloca aí eu, escreve aí eu. As pessoas falham porque o conforto dela é mais importante do que o sonho. Uma pessoa que está estagnada, ela vai falar, não é verdade. Se você conseguiu pegar essa verdade, você escreve aí eu. Não significa que é você. Se você entendeu, compreendeu. Entendeu? Né? Entendeu? É uma amostragem disso, né? Aqui ninguém começou, pegou. Ninguém pegou. A Mai já colocou. Tá. A Mai falou, para crescer, ela foi fazer faculdade, viu? Para acrescentar na vida profissional. É isso aí. Quantos de vocês já tiveram que fazer um sacrifício muito grande em prol de um sonho? Né? Você tem um sonho. Queridos, não existe caminho fácil. Foge disso. Não existe caminho fácil. Não existe atalho. Existem chaves, existem segredos que você descobre e aprende
que vai desenvolver e vai fazer a sua vida se tornar mais fácil. Assim, colocou, meu sofazinho era ocupado. O sofazinho do conforto. Ah, tá. Bom dia, Clodomira, né? Tá aí conectada conosco, tá falando bom dia aqui. Deus abençoe. Escute bem o que eu vou falar agora, que você está colocando aí. As pessoas, sabe qual que é a verdade? As pessoas estão mais preocupadas, mais focadas em ficar ajustadas, confortáveis, do que se destacar. Elas não querem destaque, elas não querem crescimento. Ela quer o conforto. Eu lembro que principalmente em países do terceiro mundo, que é o país que nós vivemos, as pessoas são imediatistas. Elas só pensam no agora. Elas não pensam no futuro. Por isso que as pessoas entram em tantas dívidas, passam a vida inteira, pagam mais juros do que elas ganham de dinheiro na vida. Por quê? Porque elas querem... eu quero isso agora. Quando eu me casei com a Andréa, primeira coisa que eu determinei, eu era menino. Eu falei, eu vou casar, mas eu vou estar na minha casa própria. Nem que se for financiada. Era financiada a minha casinha, meu apartamento, pequenininho. Mas nós entramos, fomos pagando, falamos, mas eu vou pagar em 5 anos. E eu não vou fazer mais nenhuma dívida. Nós ficamos 3 anos sem TV em casa. 3 anos, porque eu determinei. Eu não vou comprar nada parcelado mais na minha vida. Eu estava focado, nós estávamos focados no sonho, mesmo que aquilo trouxesse um desconforto momentâneo. Eu chegava num apartamento, era um apartamento pequeno. Não era só TV não, escuta essa. Não tinha televisão, não tinha sofá, não tinha mesa de jantar. Mas tinha teto, tinha parede. Aquela casa não tem nada, não tinha. Onde vocês comiam? A gente, no armário da cozinha... Cozinha, uma mesa embutida. Uma mesinha embutida, bem simples. Gente, nós tínhamos cozinha e quarto. Cozinha e quarto montado, era o que a gente precisava. Pegava umas cadeirinhas, aquelas cadeirinhas de latinha. Abrir e fechar, colocava ali. Mas nós falamos assim, nós não vamos comprar nada parcelado. Sofremos. Podia chegar lá e comprar parcelado, podia fazer isso. Eu chegava em casa e falava assim, oi amor. Eu escutava assim, oi, 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 amor, 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 amor. Era um eco dentro do apartamento. Joia Rara Semijoias, eu não sei quem que é o nome da conta, colocou assim, nós também não temos TV. E deu risada. Não vemos como prioridade agora, temos outros objetivos. É isso aí, é um sacrifício. Isso. Olha só, a pastora Bruna colocou assim, ó, um sonho, sacrifício. Ela falou, não é fácil ser pai e mãe não, porque exige sacrifício. Exige, né, bastante. Aí ela colocou assim, por isso muitas pessoas não querem ter filhos, porque realmente você tem que abrir mão de muita coisa, mas a recompensa é muito maior. Com certeza. É isso aí. Agora, o que é a maioria das pessoas, elas olham a recompensa imediata, elas querem agora. É agora, depois, o amanhã... Tássia. O amanhã que Deus cuide. Não, gente. Não é assim que funciona, não. Não é amanhã que Deus cuide, não. Peraí, você tem que fazer sacrifícios agora. Olha só, a Samara querida aqui, né, que era daqui de Caxias, foi para Pelotas. Eu admiro muito a Samara, viu? Admiro muito você, seu Samara, sacrifício. realmente, ela falando, né, eu tô fazendo um sacrifício momentâneo. Porque, na verdade, o que a Samara está vivendo é uma ponte para aquilo que ela de fato deseja. E ela falou, né, é um sacrifício momentâneo muito grande, morando sozinha em outra cidade, longe da família, mas em prol de um objetivo de crescimento profissional. Na verdade, a Samara já veio fazendo sacrifício há um bom tempo. Um caminho de sacrifício, né, Samara? Ela estava num emprego que ganhava muito bem, mas ela tem um sonho, ela tem um projeto. Ela escolheu entrar num outro trabalho que ganha menor, era um valor menor, ela teve que fazer outras coisas. Toda uma engenharia organizar nisso. Para alcançar o sonho. Agora está em outra cidade, são uma série de sacrifícios, mas Deus vai honrar você, viu, Samara? Amém, Samara. Deus vai honrar você. Você está no caminho certo e é isso daí mesmo. Né? Amém. E para a gente encerrar aqui, já estamos no final. Né? Agora é outra bomba. É só bomba, hein, gente? Você vai precisar escutar essa live aqui várias vezes, compartilha. O que eu peço para você? Compartilhe com alguém, curta a nossa página no YouTube, tá lá, Café Conexão. Toda a série Potencial. Toda a série. Isso daqui é riqueza. Riqueza. Você só pode mudar aquilo que você não tolera. Você não pode
mudar algo que você tolera na tua vida. Se você tolera a doença, se você tolera, ela vai ficar lá. Se você tolera a escassez financeira, ela vai ficar lá. Se você tolera a solidão, ela vai ficar lá. Se você tolera a falta de crescimento, ele vai ficar lá. Você precisa se levantar e quebrar esse jugo da tua vida. E aí entra, nós queremos terminar com o que nós começamos, falando sobre crise. E aqui vamos fechar aqui agora. A crise, ela é chega pra lá da vida, é um sacode para a pessoa acordar. Para a pessoa acordar. Você acorda de algumas maneiras. Ou você acorda e eu tô aqui para fazer você acordar. Amém. Nós estamos aqui para... Tira esse ponto final, coloca uma vírgula e continue escrevendo sua história. Tem muito potencial aí dentro. Pode escrever um livro, abrir uma empresa, abrir um negócio. Você pode liderar no ministério. Você pode desenvolver o que Deus colocou dentro de você. Existem muitas coisas aí dentro. Muitas coisas. Ou a dor, quando ela é bem aproveitada, pode surgir novos projetos. Quando a pessoa passa por uma crise, você está passando por dor? Aproveita ela. Aproveita ela. Não desperdice. A chave é não desperdice sua dor. Amém. Não permita que ela passe em vão na sua vida, vamos dizer assim, só o lado ruim. Aproveite. É possível? Com certeza. Tem gente que enfrentou crise. Aproveitar a dor? Tem como. Deixa eu só compartilhar algo que a pastora Jurema colocou aqui, muito legal também, falando sobre sacrifício, porque faz pouco, né, pastora, que vocês foram para Porto Alegre. Olha só, e ela colocou realmente assim, é um exemplo aí. Mudamos de cidade, de profissão, de igreja, viemos para Porto Alegre em busca de um sonho. Temos um projeto novo, começamos do zero. Pastora Jurema é pastora da Sara. Eles eram pastores, edificaram uma igreja linda em Rio Grande. Linda, maravilhosa. Eu vou falar para vocês. Eu fiquei impressionado com o coração de vocês, porque vocês deixaram lá uma igreja linda, maravilhosa. O trabalho que vocês desenvolveram lá em Rio Grande é admirável. Para ir para Porto Alegre e começar um novo projeto de vida. Vocês estão de parabéns. Vocês estão no lugar que Deus colocou vocês. Amém, e tenho certeza que Deus vai abençoar vocês aí. Amém. Amém. Então vamos... Aproveite. Não desperdice a sua dor. Como assim, Edmilson? A mulher, quando vai dar à luz a uma criança, ela tem dores. Sempre após a dor, tem um projeto novo nascendo. A sua dor pode ser o início de um novo ministério. Sua dor pode ser o início de uma nova vida. A sua dor pode ser o início de um tempo maravilhoso e extraordinário. Você precisa saber usar bem ele. Usar bem ela. A dor. Você precisa usar bem a crise. Está em crise? Não fica amargurado com Deus e nem com a vida. Pense com você. O que eu preciso mudar? O que eu posso aprender? O que eu posso aprender? O que eu posso fazer? Exatamente. Espero ter ajudado vocês com essas chaves maravilhosas. Né? Se foi bom para você, se foi bom, só se foi bom, compartilhe isso com as pessoas. Curta a nossa página no Insta, curta a nossa página no YouTube. Faça sua inscrição no YouTube. Faça sua inscrição no YouTube. Esteja conosco, né? Nos nossos cultos. Venha para as campanhas. Você precisa de ajuda? Aqui, ó. O que eu falo para vocês? O que é isso daqui? Pega na minha mão. E na mão da minha esposa. Coloca a mãozinha aí, amor. Tá aqui. Pega na nossa mão. Eu tenho um compromisso com você. Amém. Nós temos um compromisso com você. De pegar na tua mão. Nós não vamos mostrar um monte para você e falar, olha lá, maravilhoso. Nós vamos pegar na tua mão e vamos ajudar você a chegar até lá no topo. Amém, e meu compromisso eu não vou deixar da tua mão até você chegar na plenitude do propósito que Deus tem para a tua vida. Amém. Vá para a igreja, busque a Deus, vá para as campanhas, busque a presença de Deus. Deus vai te ajudar. E aqui nós queremos finalizar esse momento, né, com uma oração. Isso, nós não podemos, né, encerrar esse momento sem dar oportunidade a você
que ainda talvez não fez, de receber Jesus na sua vida. Nós cremos em Jesus, mas a Bíblia diz que é necessário crer e é necessário declarar que de fato Ele é bem-vindo e que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, para que então Ele entre e comece esse processo de mudança, porque Ele é a porta, Ele é o início de tudo. E nós fazemos isso com uma oração simples, primeiro com uma insatisfação e uma busca de uma mudança, né? Ninguém muda se não houver uma insatisfação e o desejo de uma mudança. E aí Jesus entra e nos ajuda nesse processo de mudança. Então você que quer uma mudança, você que quer viver aquilo que Deus tem para você, Amém. Esse é o primeiro passo. Convidar o Filho dele para entrar e te ajudar nesse processo de mudança, amém? Então faça uma oração simples comigo, dizendo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te convido neste momento a entrar em minha vida e em meu coração. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Ajuda-me a viver o propósito e todo o potencial que Deus colocou dentro de mim e preparou para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você que fez esta oração, essa declaração pela primeira vez e tem esse desejo de uma mudança, venha fazer parte da família de Deus, a família Sara Nossa Terra. Entre em contato conosco, venha participar de um dos nossos cultos. Busque a Deus de todo o teu coração. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas e eu tenho certeza que vai fazer na sua também. Quero agradecer por esse momento que nós passamos juntos. Agradecer a todos vocês que são parceiros na obra de Deus, que são cooperadores, são pessoas fiéis a Deus, que têm abençoado com suas sementes, abençoado a igreja, abençoado todos os projetos sociais da igreja. Gratidão, viu, queridos? Gratidão a todos vocês. Muito obrigado. Que têm contribuído mês após mês, né, para a quitação do nosso prédio. Estamos aí, em nome de Jesus, na reta final. Logo, logo quero celebrar a quitação do nosso templo e depois vamos para a expansão, né? Então, muito obrigada, que Deus continue te abençoando poderosamente. Lembrando que hoje nós temos o culto da fé, às 19h30, presencial e online. Amanhã o culto de quebra de maldições e libertação. E essa semana é a semana de santificação, porque sábado nós teremos o nosso revisão de vidas. Revisão de vidas. Um tempo que dedicamos para Deus. Um tempo que reservamos para Deus, um dia de imersão na presença de Deus para um início de uma vida de transformação. Então é um dia onde nós separamos para Deus, nós buscamos, né, e aí descobrimos do nosso propósito, de quem nós somos em Deus. Se você não foi para o Revisão de Vidas, procure-nos, né, entre em contato conosco. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo novo na sua vida, né? E sexta-feira é nosso tempo com Deus, de buscar ir juntos ao Espírito Santo. Queridos, amo estar com vocês. Muito obrigada por esse momento. Em especial, pastora Jurema, pastor Israel. Um grande abraço. O pessoal de Fortaleza, Ceará, conosco também. Né? Que Deus os abençoe. Deus abençoe grandemente vocês. Um prazer gigante estar com vocês. E até a próxima estação nossa, Café Conexão, semana que vem, crescimento, com muitas pedras preciosas. Amém. Um beijão, de mãos dadas, Fiquem juntos, com Deus. até o topo. Fica com Deus.